A paz do Senhor, vamos continuar aqui nossa leitura bíblica comentada. E hoje estou aqui com a minha mãe. A paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham. Vamos para a nossa leitura do dia. Estamos lendo o Evangelho de Marcos, um capítulo por dia, e hoje vamos ler o capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. O fermento dos fariseus. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizes o homem que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele.
e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão como seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Glória a Deus. Então, que nós possamos guardar no nosso coração essa palavra de Jesus e nunca venhamos a nos envergonhar dele, desse evangelho maravilhoso. Vamos para o estudo. Em Marcos 8, Jesus Cristo está ensinando a multidão há 3 dias e agora ela já não tem o que comer. Ele percebe isso e compartilha o incômodo com os discípulos. Eles aconselham a fazer o mesmo que na primeira vez. Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Jesus Cristo também faz o mesmo que fez na primeira vez. Organiza a multidão, pede o que lhe resta e multiplica. Em seguida, eles partem para outra região e ele ensina aos discípulos que eles devem ter cuidado com o fermento dos fariseus. Isto porque eles tinham visto 2 grandes milagres com relação à provisão de Deus e continuavam preocupados com o que comer, ou seja, não confiavam em Jesus. Marcos relata que o Senhor curou um homem cego em Betsaida. Após isso, ele fez uma reunião particular com os discípulos e perguntou: Quem o povo diz que eu sou? A declaração de Pedro. Os discípulos respondem que a multidão não tem certeza sobre quem ele é, na verdade. Em seguida, Jesus pergunta: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Ou seja, a mensagem de Cristo aos apóstolos estava começando a surtir efeito. A partir disso, Jesus aborda pela primeira vez o seu sofrimento. Quando Pedro ouve a profecia, ele o repreende severamente o mestre. Jesus entende que Satanás está usando Pedro e o repreende de volta. Este episódio nos mostra o quanto somos vulneráveis. Em um instante, Deus usa Pedro, no outro instante, ele dá lugar ao diabo. A tentativa de Pedro em fazer Jesus sentir pena de si mesmo inspirou o sermão que encerra Marcos 8. Jesus Cristo deixa bem claro que qualquer um que quiser segui-lo deve tomar diariamente a sua cruz e segui-lo. Quem tiver vergonha desse estilo de vida ou de seu mestre será negado diante de Deus. Marcos 8 e a incredulidade dos fariseus. As autoridades religiosas vieram e começaram a questioná-lo. Versículo 11. Eles desejavam testá-lo para fazê-lo provar a fonte de sua autoridade. Eles queriam que Jesus lhes mostrasse um sinal do céu, o que para eles seria uma comprovação divina. No Antigo Testamento, um sinal não era tanto uma demonstração de poder, quanto uma evidência de que uma declaração ou ação era autêntica e confiável. Os fariseus não exigiam um milagre espetacular, mas que Jesus desse
Desculpa, gente, o telefone tocou, eu tive que atender aqui, mas já voltei. Só repetir aqui, os fariseus não exigiam um milagre espetacular, mas que Jesus desse uma prova inequívoca de que ele e sua missão foram autorizados por Deus. Jesus suspirou profundamente e fez uma pergunta que refletia sua tristeza pela incredulidade deles. As palavras "esta geração" denotam a nação de Israel representada por aqueles líderes religiosos, visto que eles continuamente rejeitaram a graça de Deus. Nenhum sinal será dado. Com uma fórmula introdutória solene, uma expressão hebraica de forte negação, Jesus rejeitou seu pedido. Nenhum sinal será dado a esta geração. Mateus citou a única exceção, o sinal de Jonas, em Mateus 16:4. Isto é, como um símbolo da ressurreição de Jesus. Em Marcos há uma distinção entre um milagre e um sinal. O primeiro, que é o milagre, evidencia a presença e o poder de Deus em Jesus. Um apelo por um milagre pode ser uma expressão legítima da fé, mas tal apelo é ilegítimo se surgir da descrença, como acontecia com os fariseus. A indignação de Jesus ficou evidente por sua partida abrupta, ou de repente. Ele cruzou o mar da Galileia para a costa nordeste mais uma vez, e com isso encerrou seu ministério público na Galileia. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês que nos acompanham, que o Espírito Santo seja presente na minha vida, e possa estar nos ajudando a entender todos os dias quando nós fazemos leitura dessa palavra. Vamos agora orar, agradecendo a Deus por tudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tem nos dado. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos, Senhor, pela providência que o Senhor tem nos dado todos os dias. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus pecados. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que nos acompanha, que tem nos ouvido. Que o Teu Espírito Santo possa repousar sobre cada um e que essa palavra possa entrar no coração e fazer, Senhor, o efeito desejado para que nós possamos, meu Senhor, produzir frutos, meu Senhor, do Teu Espírito. Senhor, fica conosco neste dia, pois tudo nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.